Aula do dia 15 de junho de 2020. Esta é a rotina de estudos em casa elaborada para esta semana. Então, teremos aula segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Todas as páginas dos livros foram divididos nas aulas diárias, conforme vocês olham e visualizam nesta tabela. As nossas atividades selecionadas para o dia de hoje são estas. Segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. A nossa leitura será feita no livro Ler e Escrever e é a leitura do Patinho Feio. Lição de português. Página 115, também no livro Ler e Escrever. Lição de matemática. Hoje faremos 2 páginas do livro do EMAI. Páginas 19 e página 20. Atividades 3.1 e 3.2. E aula de ciências, lição de ciências no livro didático Aquipalô, páginas 31 e 32. Crianças, vocês vão continuar fazendo o registro no caderno de classe, escrevendo o cabeçalho do dia. Então, escrevam o nome da escola, MFEI, professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolém, segunda-feira, 15 de junho de 2020, primeiros anos A e B, professoras Raquel e Marina. E a nossa agenda do dia. Começando pela oração, leitura, o Patinho Feio. Essa leitura está no livro Ler e Escrever, das páginas 101 a 105. Português, atividade 1, também no Ler e Escrever, página 115. Matemática, livro do EMAI, atividades 3.1 e 3.2, das páginas 19 e 20. E ciências, no livro Aquipalô, das páginas 31 e 32. Vamos para as lições, então? Faremos primeiro a lição de português no livro Ler e Escrever. A nossa lição começa com um conto, O Patinho Feio. No site da prefeitura, a professora Renata explica as lições da semana, inclusive ela começa a leitura do Patinho Feio. Assistam com atenção e prestem atenção na leitura. A professora Raquel também está enfatizando a leitura do Patinho Feio. Então, se vocês tiverem a oportunidade, ouçam a leitura do Patinho feita pela professora Raquel. E no livro Ler e Escrever, a leitura consta e as mães, os pais, a família que tiver interesse, também pode ler a seu modo para as crianças aí em casa. Em seguida, faremos essa atividade também no livro Ler e Escrever. Leitura e escrita de listas. Hoje nós vamos fazer a atividade das listas de frutas. Observe cada uma das frutas. Circule os nomes das frutas que a professora vai ditar. Então, nessa atividade, a gente olha e vê o desenho de algumas frutas e também uma lista com o nome de muitas frutas. Neste primeiro momento, eu vou ditar o nome de 2 frutas. Os pais podem ler a escrita de todas as frutas da lista para as crianças em casa. E agora, vamos deixar as crianças encontrarem sozinhas os nomes que eu vou ditar para elas. Combinado? Então, olhem nessa atividade e circulem para mim aonde está a escrita abacate. Presta atenção, como que escreve abacate? Que letra será que começa? Que letra será que termina? Qual dessas palavras é o abacate? Segunda palavra, melancia. Aonde está escrito melancia?
Crianças, muito fácil, vocês não acharam? Agora, após circularem essas duas palavras, abacate e melancia, nós pedimos que vocês liguem as outras frutas aos outros nomes que estão aí na lista. Então, nós estamos vendo mais alguns desenhos de frutas, certo? Vocês vão ligar cada fruta ao seu nome correspondente. Para complementar essa lição, a gente vai sugerir alguns outros exercícios, agora para ser feito no caderno de classe. Então, vamos lá? Querida família, vamos explorar mais esta atividade no caderno de classe. Dessa maneira, após as crianças circularem as palavras ditadas, que foi abacate e melancia no livro Ler e Escrever, e após elas ligarem o desenho das frutas aos nomes correspondentes, vamos pedir para as crianças fazerem uma lista das frutas no caderno de classe, incluindo os desenhos de frutas feito pelas crianças, ou então uma colagem de frutas retiradas de revistas ou panfletos de supermercados. Pais, tenho certeza que todo mundo recebe a oferta de algum varejão, de algum mercado do bairro, até mesmo um mercado maior, né, do centro da cidade, na casa de vocês. É costume a gente recolher panfletos de supermercado em casa, não é? Então agora eu vou pedir para as crianças recortarem algumas frutas desses panfletos e colarem no caderno de classe, para ficar um trabalho bem bonito com a lista das frutas. As crianças fazem as frutas o máximo que elas conseguirem, escreverem no caderno e depois desenham as frutas correspondentes ou fazem essa colagem, certo? Para as crianças que já sabem ler, os pais podem sugerir a formação de frases, incluindo o nome de frutas e também ditado das palavras aprendidas hoje. Olha que legal! Então, para as crianças que já têm facilidade, né, na leitura, na escrita, agora é a hora de fazer frases, formar frases com as frutas ou ditado de palavras. Quanto mais a gente explora uma atividade, mais a criança aprende. Então, vamos dar essa oportunidade a elas. A atividade de matemática agora faremos na parte do EMAI. Hoje faremos as páginas 19 e a página 20, atividades 3.1 e 3.2. Vou começar explicando a 3.1. Sapatos, telefones e casas. Pedro anotou os números dos seus calçados e das pessoas da sua família. Observe a imagem e responda as questões. Então, ele fez uma pesquisa com os números do sapato da família. Pedro usa o calçado número 31. A Estela usa o sapato número 36. A Alice usa o calçado 28. O Eduardo calça número 40. A Nina calça 36. E o Marcelo usa o sapato 38. Olhando nesses dados, vocês vão responder essas 3 perguntinhas. Quem usa o maior número de calçado? Perguntinha 2. Quem usa o menor número de calçado? E perguntinha 3. Organize os números dos calçados do menor para o maior. Atividade 3.2. Anote o seu nome e o número do seu calçado. E embaixo, escolha 3 pessoas da família para fazer a mesma coisa. Quero que as crianças descubram o número do calçado da mãe, do pai, do irmão, da irmã, de repente do vovô, da vovó. Enfim, nesta atividade, anotaremos o número do calçado de alguém da família. E respondam as perguntinhas abaixo.
Escreva o nome e o número do calçado de quem usa o maior número. Perguntinha 3. Escreva o nome e o número do calçado de quem usa o menor número. Gostaram das atividades de matemática de hoje? Eu achei muito interessante. Serão grandes descobertas. Agora vou explicar a lição de ciências. E ela consta nesse livro aí. Livro aqui Palô, Ciências. Faremos as páginas 31 e 32. Hoje vamos falar um pouquinho da higiene bucal. Os dentes. Os nossos dentes merecem atenção. Usamos os dentes para mastigar os alimentos. Eles precisam estar fortes, saudáveis e, para isso, precisamos mantê-los sempre limpos. Se os dentes não são escovados, micro-organismos podem instalar-se na boca para alimentar-se dos restos de comida. Surge, então, a cárie, que deixa os dentes doentes e com furos. Nessas imagens, a gente vê algumas ilustrações de como a gente deve realizar corretamente a nossa escovação. Com a escova ligeiramente inclinada, escove a parte da frente dos dentes, fazendo movimentos com a escova de cima para baixo, nos dentes de cima, e de baixo para cima, nos dentes de baixo. Escove os dentes do fundo, que são usados para trituração, com movimentos de vai e vem. Escove a parte de trás dos dentes, faça movimentos de cima para baixo nos dentes de cima e de baixo para cima nos dentes de baixo. É importante usar fio dental. Passe o fio dental deslizando-o entre os dentes. Para evitar cáries, devemos escovar os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir. Usar o fio dental passando-o entre os dentes. Visitar o dentista de 6 em 6 meses, pois ele é o profissional que avalia se os dentes estão saudáveis. Então, olha como é importante a gente cuidar dos nossos dentes. Todas as crianças precisam aprender e colocar em prática a escovação, para ter sempre dentes saudáveis. Faremos as atividades da página 32. Lembrando que é para vocês olharem no livro e responderem no caderno de classe. Escrevam aula de ciências, a data de hoje e depois as respostas dessas perguntas. Pergunta 1. Observe a situação a seguir e faça o que se pede. Davi brincou bastante, depois se levantou e foi comer uma maçã. Explique o que o menino esqueceu-se de fazer para proteger a saúde. Vamos analisar um pouco esses desenhos. Ele estava brincando no tanque de areia. Ele levantou, não procurou nenhuma pia, nada para limpar de acordo as suas mãos e foi comer a maçã. O que será que ele esqueceu de fazer, gente? Que é super importante. Questão 2. Leia o texto com o professor e responda a pergunta. Quando ficamos resfriados, a quantidade de micro-organismos no interior do nariz aumenta. Para eliminá-los, nosso corpo provoca o espirro ou produz um muco que pode escorrer para fora do nariz. Você aprendeu que os micro-organismos estão em todos os lugares? Você sabia que o chão é um dos lugares com maior quantidade de micro-organismos? Considerando os hábitos de higiene, o que você diria para as crianças nas situações abaixo? Aí a gente vai analisar duas situações. A situação A, perceba que a menina, ela está espirrando. Ela diz assim, atim! Mas ela está espirrando da maneira correta? Lembra que nós estamos sendo orientados, né, principalmente nessa época de pandemia, a cobrir o nosso nariz ao espirrar.
Então, ou a gente usa um lenço descartável para espirrar, ou então a gente precisa espirrar e colocar o nosso cotovelo na frente do nosso nariz, para não deixar micro-organismos se espalharem e fazer com que outras pessoas fiquem doentes. Então, faltou alguma coisa para essa menina. Vocês vão explicar para mim o que é. E na situação B, percebam que essas duas amigas deixaram uma maçã cair no chão. A gente acabou de falar que os micro-organismos existem em enorme quantidade no chão. Será que elas podem simplesmente pegar a maçã e comer? O que elas precisam fazer para ingerir essa maçã? Está faltando alguma coisa. Crianças, essas são as lições de hoje. Façam tudo direitinho, com bastante atenção, com bastante capricho. E não esqueçam, pais, de mandar os registros para a professora analisar no final do dia. Tá certo? Um abraço a todos e boas lições.